Olá! Todos nós, pelo menos, já ouvimos falar sobre fake news, não é mesmo? Pior é quando as pessoas acreditam nelas e repassam essas notícias falsas. Hoje, sabemos que os grupos de WhatsApp estão entre os principais meios que disseminam esse tipo de mensagem, que pode ir muito além do desserviço, já que, inclusive, pode trazer riscos ou prejuízos para a população. Esse contexto abriu uma nova oportunidade de trabalho para jornalistas. As agências de checagem de fatos ganham cada vez mais espaço com o trabalho de fact-checking. Nossos convidados hoje são o jornalista e professor da UFN, Yuri Lamel. Tudo bem, Yuri? Tudo bem. E também temos aqui o jornalista que trabalha no projeto Boca Jornalismo, o Matheus Albuquerque. Isso mesmo. Tudo bem, Matheus? Obrigada, então, pela presença de vocês. Esse programa tem produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. E nós, então, hoje estamos trabalhando com a perspectiva de fake news. Não tem como a gente não tocar nesse assunto, já foi tema aqui no programa, porque é a partir da fake news que surge a possibilidade, a ideia, né, o campo de trabalho que se tornou o fact-checking. Claro que a gente aqui nos bastidores, antes de começar o debate, né, o programa, a gente já teve uma discussão prévia, assim, o que é, afinal, o fact-checking, né? O que a gente pode considerar e também por que nem tudo pode ser, digamos, chamado disso, né, para que tenha aí uma certa autoridade atualmente, né? Porque em cima disso muitos querem fazer nome também, não é verdade? Então, o que vocês podem nos trazer assim sobre essa perspectiva de o que vocês consideram fact-checking hoje? O conceito, né? Exato. Claro, é uma coisa muito recente, muito nova, né? Então, nós estamos... É um campo de informação, praticamente, aí na prática jornalística. Então, a definição também está em informação. Então, eu vou fazer uma definição que eu entendo, que eu compreendo, né? Claro que a checagem de fatos é uma coisa que é inerente do jornalismo, existe desde que o jornalismo existe, a gente faz checagem de fatos, né? Mas a diferença é que hoje em dia nós estamos vendo aí alguns grupos que estão montando agências que fazem só o processo de checagem, eles não chegam a ir além, eles não vão entrevistar fontes, eles não pegam falas de fontes, eles não escrevem exatamente uma reportagem, uma notícia, não fazem toda uma narrativa jornalística, né? O objetivo dessas agências é pegar informações bem específicas e tentar fazer uma apuração bem objetiva. E geralmente essas agências elas têm um formato de apresentação dessas informações. Existe meio que um padrão entre essas agências. O formato é o seguinte, elas botam ali a informação, a frase, por exemplo, de um político, e logo embaixo fazem como se fosse um julgamento. Né? É falso, é verdadeiro, não é bem assim. Né? Eles têm geralmente eles usam o que nós chamamos de selos. Né? O selo é como se fosse uma pequena imagenzinha e uma frasezinha. Por exemplo, falso, para uma agência pode ser falso, para outra pode ser uma outra palavra com outro desenho. Né? Então, o fact-checking, além de ser um processo jornalístico, também é um formato. É um formato, praticamente, do jornalismo digital. Né? Porque a gente percebe que se repete esse modelo entre as agências. Né? E uma questão importante, até o Matheus destacava aqui antes justamente, né? Ele é mestrando em Ciências Sociais pela UFSM. E nós temos visto essa maneira, essa apresentação da qual o Yuri fala, muito vinculada à política, a grupos específicos, a essa polarização, não é mesmo, que nós temos hoje de esquerda e direita. Como tu vês isso, Matheus? Eu acho que a discussão do fact-checking e da fake news é um terreno muito fértil para a gente passar a ter uma perspectiva interdisciplinar no jornalismo, que infelizmente os currículos no Brasil ainda não comportam muito essa perspectiva interdisciplinar. Tem bons professores, bons cientistas políticos estudando fact-checking no Brasil hoje. O Luiz Felipe Miguel é um deles, lá no UNB. Quando a gente compreende a coisa da fake news, a fake news ela passa diretamente por uma deslegitimação. Né? Você não acredita no que os veículos dizem. Uma das mais clássicas do Brasil é aquela se você soubesse o que aconteceu na Copa de 98, ficaria enojado. Foi uma das primeiras fake news, circulou pelos e-mails. E estava diretamente vinculada ao que as pessoas queriam acreditar. Era mais fácil você acreditar que a FIFA tinha comprado a Copa do Mundo do que você acreditar que o Brasil tinha perdido 3-0. Isso em termos de uso político, isso pode ser muito grave. E como dialoga com a questão de legitimidade das instituições, o seu uso político é muito grave. Nos Estados Unidos, por exemplo, era muito comum em comícios do Donald Trump
ele apontar para os veículos que estavam cobrindo e começar a gritar fake news, fake news. Seus apoiadores se viravam e começavam a gritar fake news, fake news. Porque a imprensa, a gente não pode fugir do fato de que a imprensa também é status quo. A imprensa também é essa institucionalidade. E no mundo em crise de institucionalidade, de legitimidade, pós-crise de 2008 que nós vivemos, as instituições apresentam notas de falência e o jornalismo está nisso. Não é que o jornalismo está ruindo, o jornalismo é mais uma instituição que apresenta que está em crise, que está em balanço. E a fake news é essa ferramenta. O fact-checking vem quase como uma resposta. Vamos começar a checar os fatos, vamos começar a fazer disso um mecanismo. Vocês sabem muito mais que eu sobre questões de mercado e da importância dessas novas ferramentas para você parecer mais interessante para o leitor e tal. O único problema está justamente, acredito que ao longo do programa isso vai ser constantemente debatido, a questão da hierarquização dos fatos. Isso é um problema muito grave. Porque quando você simplesmente diz que algo é falso ou algo é verdadeiro, e talvez por isso muitas agências tenham indexadores intermediários ali, sim, mas nem tanto, ou não, porém, você não necessariamente coloca na balança o que realmente é importante. Lembro de um caso, meu colega William Boécio, fundador do Boca, cujo TCC o professor estava na banca, fez um fact-checking sobre os debates em Santa Maria, na prefeitura. E um dos candidatos falou que a Prefeitura de Santa Maria tinha... Eu não lembro o número exato, pode um fact-check aí checar se eu falei certo. Que Santa Maria precisava de 300 agentes de saúde e hoje tinha só 79. Ele errou. Santa Maria tinha 112, 120. Mas ainda assim faltam muitos agentes de saúde. Então, a questão da hierarquização dos fatos aí é talvez a grande polêmica no fact-checking, que com certeza está nesse bojo desse debate das fake news e do uso político. Nós temos uma pesquisa, né, que foi feita aí pelo nosso repórter. Justamente as fake news são um extremo, nós vimos falando aqui sobre elas, mas qualquer abordagem feita pela mídia pode estar sujeita e deve ser sujeita à checagem em qualquer momento, não é mesmo? Qualquer dos casos, seja para buscar uma informação inicial ou para procurar as repercussões desses fatos, né? Algo muito importante a se verificar também é onde as pessoas vão buscar essas informações, né? Seja inicialmente ou depois a propósito de boatos, de repercussões. Então, o nosso repórter David Pazzato foi às ruas saber onde as pessoas buscam essas informações, o que é fato, o que é boato e se é possível confiar na mídia. Vamos acompanhar. Uma pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto Reuters coloca o Brasil como o segundo país com maior confiança na mídia, perdendo apenas para a Finlândia. Cerca de 70 mil consumidores de notícias foram entrevistados em 36 países. O foco da pesquisa é a confiança dos consumidores numa época em que notícias falsas são distribuídas sem controle nas redes sociais. Por isso, fomos às ruas da cidade saber quais meios de comunicação os santamarienses buscam para se informar. Na internet e no jornal. Geralmente esses de notícia do dia a dia aqui da cidade, né, para ver como anda, inclusive essa função da água e que tem preocupado bastante, né, ainda mais gente que tem criança pequena em casa. Nenhum. Porque, não sei, acho que por desleixo meu mesmo e também por questão de tempo, né, por mais que eu perca mais tempo nessas redes sociais, acho que por isso. Daí me embui, é que eu não tenho muito tempo que eu trabalho no mercado. Não, olho sim, Jornal Nacional, todo ele. Eu chego 8 e pouco, daí eu fico olhando a notícia que dá no jornal. Eu olho mais diário, eu olho mais na internet, YouTube, notícias oficiais, né? Como é agora o WhatsApp, tenho notícia fake, mas eu agravo dos caminhoneiros, daí eu tenho que confirmar mesmo, daí é boato não, daí algumas informações falam na hora, ou é verdade ou mentira, dependendo do caso. Documentário, Jornal Nacional, Fantástico. Mais é jornal, mais é documentário, mais é pela o Diário, a Razão. TV e jornal, mas nem todas as informações eu absorvo como corretas. Sempre procuro uma segunda opinião. Ou eu vou para a televisão ver o que aconteceu, ou eu volto para o jornal para ver o que aconteceu. E na televisão eu assisto todos os telejornais, todos, porque eu quero ouvir a opinião de todos os grupos de transmissão. E sempre há diferenças, divergências. Há pessoas com bem mais coragem de dizer as verdades, outros não.
Tá aí, então, o que elas estão buscando, né, para se informar. A gente viu que gira muito em torno da TV e da internet. E me chamou a atenção quando aquela última senhora falou sobre eu quero saber sobre opinião. As pessoas não têm muita clareza sobre o que é notícia e o que é opinião, o que é jornalismo, o que é colunismo. Então, é mais um ponto que nós podemos trazer, não é verdade? O que vocês veem a partir dessa enquete? É que o Brasil ele tem uma cultura de baixo consumo de jornalismo há muito tempo. Eu lembro na época que eu fazia faculdade, ainda 15 anos atrás, eu vi uma pesquisa... Né? Somos colegas. Eu vi uma pesquisa que me assustou. Se não me engano, naquela época, 17% dos brasileiros lia jornal impresso, enquanto no Japão era 70 e poucos por cento. Então, assim, o brasileiro já não tem essa cultura da leitura do jornal. E hoje a situação é mais crítica ainda porque o tempo gasto em jornalismo está sendo substituído por tempo gasto em redes sociais, na internet. É que o jornalismo ele é consumido em período de ócio, né? A gente não consome no período produtivo. Das duas, uma, a gente está um período produtivo, trabalhando, estudando, enfim, ou a gente está num período de ócio que a gente usa para outras coisas. Antigamente a gente usava um bom período do ócio para jornalismo, né? Hoje o jornalismo está competindo não exatamente com outras formas de jornalismo, mas com outra forma de consumo de atenção das pessoas, que são as redes sociais. Então hoje o grande concorrente do jornalismo é a rede social. Então as pessoas estão lendo menos jornalismo ainda hoje, né? E quando elas estão nas redes sociais, é claro que elas como seres humanos numa sociedade, elas sentem falta da informação sobre a sociedade, então elas querem informação. Elas acabam então consumindo essa informação nas redes sociais. Em outras palavras, as redes sociais substituíram em boa parte aí o jornalismo, né? E o grande perigo disso é que as redes sociais é um campo muito fértil para as tais fake news, porque ali qualquer pessoa pode produzir informações. E para elas tentarem, essas pessoas que produzem informações falsas, elas tentam simular a linguagem do jornalismo, né, o discurso jornalístico, para tentar simular esse sentido de verdade. Ou seja, em outras palavras, elas tentam imitar o formato jornalístico. Então as pessoas já não tinham a cultura de ler jornais e ainda por cima agora elas consomem informações que parecem jornal. Em outras palavras, elas não sabem diferenciar o que é falso do que não é, né? Então é uma situação complicada, uma situação em tanto. O professor ele começou num ponto muito bom. A nossa pouca leitura de jornalismo, nosso pouco consumo de jornalismo está diretamente relacionado à precarização da vida no Brasil, Sim. né? Tanto é que os primeiros entrevistados, eles quase que pediam desculpas por consumir pouco jornalismo. Eu trabalho, eu não tenho tempo, etc. Eu sou desleixado. Culpando-se, sendo que, na verdade, é a dimensão da precarização da vida, né, no Brasil. Mas, sobre a senhora, a última fala ali, tem um ponto que eu queria... É muito interessante quando ela fala que ela consome todos, e tem uns que tem mais coragem de dizer a verdade. Mas qual é a verdade? Me ficou parecendo, posso estar talvez interpretando apressadamente a entrevistada, que alguns têm a coragem de emitir opinião, que alguns têm a coragem de dizer, ou pelo menos a opinião que ela concorda, que ela pensa. E essa dimensão muito tênue entre opinião e informação, ela não é clara nem para o próprio jornalismo, sabe? A gente às vezes acha que é um problema do público, mas não é clara nem para o próprio jornalismo, porque se você pergunta uma definição filosófica, eu diria, epistemológica do que é jornalismo, as pessoas não conseguiriam definir o que é jornalismo tão claramente. Bom, reivindicando, por exemplo, Adelmo Genro Filho, sei lá, jornalismo é o estudo do singular. O estudo não, o jornalismo é uma forma de conhecimento que perpassa o singular, ou seja, a informação singular. Mas dentro dessa hierarquização do singular, tem aí a opinião e tem aí o fato, mas todo fato é de forma opinião. Isso aí a gente já ultrapassou há muito tempo, porque não existe a tal neutralidade. Isso aí até... Antigamente tinha aquelas pessoas que iam falar isso e falavam esperando surpresa, né? Tipo, neutralidade não existe. Pausa, esperava a plateia surpresa. Hoje em dia isso já é mais debatido. Mas, em torno do discurso de que neutralidade não existe, muitos grupos, em ambos espectros políticos, fazem uso da informação como panfleto, da singularidade como panfleto. Claro que a neutralidade não existe. Só de eu escolher esse fato singular como informação, eu já não estou sendo neutro. Mas isso não quer dizer que eu possa fazê-lo panfleto. Isso não quer dizer que eu posso fazer o panfleto. Ou eu vou estar concluindo que se o meu modelo de sociedade ideal, seja ele qual for, fosse estabelecido, o jornalismo não seria mais necessário, porque ele é só um meio, um panfleto, para obter o modelo de sociedade que eu quero.
Mas nós temos que, dos anos 90 com a internet talvez, mas principalmente de 2010 para cá, eu venho notando que nós temos essa segmentação muito crescente, com um surgimento, assim, graças à internet, de uma série de possibilidades de atuação, né? As agências mais independentes, aquilo que sai da mídia de massa, da comunicação de massa, né? Que é até um termo discutível, né? Tu traz aí o Adelmo, nós poderíamos trazer outros autores para discutir essa questão da massa, né? O que é massa, né? Ainda hoje, quando nós temos tantos públicos possíveis. Então, nós temos aí os meios de comunicação de massa que ainda são muito fortes, o pessoal fala muito da TV, mas nós temos algumas iniciativas, como agências, a exemplo da Pública, né? Que trabalham sim com uma possibilidade nova. Essa questão do financiamento coletivo para muitas coisas, não é? As pessoas investindo nisso. Tem um modelo que dá muito certo, por exemplo, na França, né? Esse modelo da comunicação pública, as pessoas pagando, né, para terem aquela informação de qualidade e cobrando, né, o resultado, cobrando essa checagem, essa qualificação do que elas leem, né, do que elas veem. Então, como vocês veem hoje essa possibilidade de aprofundar, de justamente ter acesso a mais facetas de uma mesma coisa para podermos chegar a esse real, o que seria a verdade, não é? Frente, então, a essa pluralidade hoje de fontes que a gente pode acessar. As pessoas não citaram agências independentes, elas não citaram algum portal diferente, elas foram muito dentro do que a gente já esperava, não é? Claro, porque muitas delas talvez não considerem que o que elas leiam na linha do tempo seja jornalismo, né? Mas nós somos um país amplamente consumidor de redes sociais, um dos maiores do mundo. No Brasil é mais fácil ter acesso a um smartphone do que a água potável, isso é um dado assustador, e que pode ser checado. Mas elas têm acesso a vários espectros de informação, elas têm acesso muitas vezes, inclusive, fake news, porque nem todas as agências são essas agências que nós estamos falando que praticam um bom jornalismo ou mesmo jornalismo. O grande problema, e eu acho que é sempre a pergunta que a gente tem que se fazer, quem paga a festa? Quem paga a festa é a pergunta que no nosso modelo de sociedade tem que ser sempre feita. O Boca hoje, por exemplo, o projeto ao qual eu me vinculo de jornalismo independente, ninguém paga a festa. A gente paga a festa do próprio bolso, é um trabalho aí autônomo, etc., porque acreditamos. E a esmagadora maioria desses projetos, mesmo os mais bem-sucedidos, não são pagos ainda. Eles não fecham o balanço. Isso talvez seja uma informação bastante assustadora, porque a gente vê uma crescente de novos veículos, mas eles não fecham o balanço. O Nexo não fecha balanço, a Pública fecha balanço porque recebe dinheiro da Fundação Ford, ou seja, uma coisa completamente fora da curva. A maioria desses veículos não fecha balanço, eles não conseguem... O modelo de financiamento do jornalismo no Brasil ainda é patrocínio, ainda é anúncio, ele ainda é focado no mercado de publicidade. E esses veículos não querem se comprometer ao mercado de publicidade, porque o mercado de publicidade é comprometedor em si, em muitos aspectos. Então, acho que, de novo, a necessidade de interdisciplinarizar esse debate. A gente não pode falar do consumo de novos veículos sem falar do baixo consumo de jornalismo, e não pode falar do baixo consumo de jornalismo sem falar da precarização na vida do Brasil, que torna muito difícil que as pessoas tenham tempo ou sequer disposição para consumir jornalismo. Certo. Nós temos, a propósito, era a próxima pergunta, mas tu já te adiantaste aí falando de como é, né, no Boca. Mas na página do projeto Boca Jornalismo no Facebook, né, nós temos uma apresentação que é a seguinte: somos um projeto de jornalismo criado para mostrar uma Santa Maria que não é vista, nos aprofundando em assuntos que são frequentemente ignorados. Aí a minha pergunta, o que vocês têm descoberto na cidade? Santa Maria tem um viralatismo santamariense que é muito triste, né? Porque Santa Maria é uma cidade incrível e cheia de histórias, cheia de fatos. Um exemplo que eu sempre dou para contar, para mostrar como Santa Maria é incrível, é o negócio do trem que passa pelo estádio do Eucaliptus. Toda vez que estava tendo o jogo do Rio Grandense, se o trem está vindo de outra cidade, é sinal que ele estava trazendo a vitória, e a torcida comemorava. Agora, se o apito está batendo para fora, tá indo embora, a torcida fica preocupada porque está levando a vitória. Isso é uma história fantástica, ninguém conhece essa história. Nesse sentido, o Boca tem essa preocupação de... Tem sempre um constante debate de qual é a função do Boca, mas fazer uma cobertura jornalística que pressione um pouco mais o poder público. Nós acreditamos que o poder público de Santa Maria é excessivamente confortável na sua condição de ser pouco cobrado e, ao mesmo tempo, que também conte histórias da cidade. A cidade tem muitas histórias incríveis,
Tu pediste exemplo, outro bom que a gente fez uma matéria muito legal sobre a Maré Vermelha, que foi a torcida LGBT do Inter SM, que tem um debate se é a primeira torcida LGBT do Sul ou se é a primeira torcida LGBT do Brasil. Eles são anteriores à Colhe Gay do Grêmio e era uma torcida do Inter de Santa Maria. Recentemente, acho que é época de Copa do Mundo, só estou vendo exemplo no futebol, mas eu fui assistir um jogo esse sábado, spoiler da matéria, com imigrantes colombianos que são todos refugiados da guerra das Farc, todos não, alguns, mas os núcleos familiares surgiram disso. E estavam torcendo pela Colômbia, aqui em Santa Maria eles se reúnem para ver os jogos. Então Santa Maria é cheia dessas histórias. Santa Maria é cheia de possibilidades de histórias. E a gente quis arregaçar as mangas e dar uma olhada nesse tipo de história. Bom, e ainda a respeito dessa questão de ir mais fundo, não é? De checar as coisas ou de descobrir, né? Como tu falaste, assim, uma pergunta até para vocês dois, mas principalmente para essa rotina aí que vocês vêm tendo, né? O que é mais difícil, construir ou desconstruir uma notícia? Olha, eu acho que depende. Acho que depende do profissional. Porque a desconstrução da notícia, ela passa por reflexões interdisciplinares que te fazem refletir o que se quis dizer, até leituras semiológicas, etc. Já a construção, ela tem que partir de uma formação de jornalista que também deve ser interdisciplinar e que, infelizmente, aqui no Brasil, isso ainda é muito pouco praticado. Então, eu diria que os dois são tão difíceis quanto. Tá certo. Yuri, e tinha uma questãozinha ali no início, até não foi antes de iniciarmos a gravação do programa, nós falando sobre o conceito do fact-checking, né? Não, eu sou contrário, eu sou a favor. A minha pergunta para ti é, quando a checagem de fatos viraria... Eu mudei aqui, eu tinha escrito, quando a checagem de fatos vira espaço para mais oportunismo, né, com base nas fake news. Mas aí eu te pergunto, já para entrar um pouco mais de acordo com o teu lado, né, eu imagino que tu vai desenvolver nesse sentido, quando a checagem de fatos viraria, então, espaço para mais oportunismo, mais fake news. Né? Não sei quanto tempo a gente tem, porque é uma... 2, 3 minutos, mas aí a gente pode alongar um pouco, encurtamos o próximo bloco. Porque esse debate é interessante neste momento, porque os agentes de fact-checking chegaram como se fossem salvadores do jornalismo, né? O jornalismo está em crise de credibilidade, de chegar as agências de fact-checking vão salvar a credibilidade do jornalismo. Né? Se pensava isso porque o fact-checking ele é muito objetivo, ele é mais simplificado, ele não tem toda a camada da narrativa, do texto, então se imaginava que era uma forma de jornalismo super objetivo, né? E a gente está vendo que não é bem assim, e nunca deveria ter sido visto dessa maneira. A gente está percebendo que os agências de fact-checking, elas também falham, né? Porque são pessoas, são jornalistas que estão ali, né? Com visões de mundo. Então, acho que eu não sou nem 8 nem 80, eu acho que as agências de fact-checking podem contribuir, elas fazem um tipo de trabalho que, infelizmente, o jornalismo não anda fazendo muito nos últimos anos, que é uma checagem objetiva e quase em tempo real de informações políticas, por exemplo, que a gente vê nas mídias sociais, enfim, na TV, enfim. Então, acho que é um trabalho bem interessante, mas a gente já percebeu aí algumas falhas, inclusive neste ano, tem um caso bem interessante que é o do Papa, por exemplo, que aconteceu agora há pouco. Não sei se a gente vai ter tempo de falar agora. Vamos, tá. No próximo bloco. A gente alonga. Depois, então, eu falo no próximo bloco, mas o fato é que essa situação que ocorreu este ano demonstrou, por exemplo, que eles têm falha em apuração. Né? Eles têm uma falha muito clássica, que é uma crítica que se tem no jornalismo, que é aquela crítica de, na apuração, a gente se basear puramente na fonte oficial. É uma coisa que o jornalista não deveria fazer, né? Pegar a fonte oficial como o 100% da verdade. E eles fizeram isso nesse caso, por exemplo. Né? Então, eles decepcionaram bastante e essa decepção foi muito boa para demonstrar para as pessoas que a gente tem que... Nós fazemos um processo de fact-checking sobre as agências de fact-checking também. Muito bem. Quem fiscaliza, quem está fiscalizando, não é mesmo? É uma pergunta que a gente também deixa para esse segundo momento do programa e a gente vai para um segundo bloco daqui a pouco em que podemos alongar um pouco mais os exemplos, né, de fake news e de fact-checking também. Não saia daí. Olá, eu sou a professora Carla Tati, professora no curso de Matemática. O curso lhe oferece uma excelente infraestrutura com profissionais muito bem preparados.
No curso de matemática, você tem a oportunidade de conhecer diversas áreas de conhecimento específico, mas também do conhecimento pedagógico. Aqui você pode trabalhar com pesquisa, com extensão e com ensino, que é o nosso principal enfoque. Na instituição, além do curso de matemática, você tem a oportunidade de cursar o mestrado. Nós temos o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Também temos aqui o doutorado em ensino de matemática. Ou seja, em nossa instituição você cursa matemática e pode ir até o doutorado em nível de pós-graduação. É uma excelente oportunidade. Com a formação em matemática, você tem diversos campos de atuação. Você pode fazer concursos públicos, você pode atuar em empresas, você pode trabalhar em locais que precisam de pessoas com conhecimentos em probabilidade estatística e você pode atuar como professor, nosso principal enfoque. Como professor tanto na área pública quanto na área privada, na educação básica ou no ensino superior. Meu nome é Marcelo Rossato, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática aqui da instituição e eu escolhi fazer matemática porque eu sempre gostei muito de números, gostei de contas, gostei de desafios e eu estou muito feliz aqui no curso porque eu acredito que está sendo muito interessante ter a oportunidade de ir para a sala de aula, de ver os alunos, de poder contribuir para o ensino e aprendizagem desses alunos. E eu gosto bastante de matemática porque ela faz parte de tudo que a gente vive. A gente todo dia conta aniversários, a gente vai no mercado, tudo que a gente faz envolve matemática de alguma forma. Então, matemática para mim é um curso que eu acredito muito interessante. E aqui na instituição eu tive a oportunidade de aprimorar isso, de desenvolver ainda mais esse gosto, esse prazer pela matemática e pude escrever vários artigos, participar de congressos, de eventos, com bastante auxílio aqui da instituição. Voltamos com o Mídia em Cheque e o tema de hoje é o fact-checking. Essa é uma nova oportunidade de trabalho para jornalistas e as agências de checagem de fatos ganham cada vez mais espaço com este trabalho. O problema, como já foi claro desde o primeiro bloco, é que há quem tente até tirar vantagem em cima disso, né? Voltamos aqui, nós temos o Matheus Albuquerque, que é jornalista e mestrando em Ciências Sociais pela UFSM, e também o Yuri Lamel, que é jornalista e é professor aqui na Universidade Franciscana no curso de jornalismo. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, está muito legal essa discussão, aprendo também a cada programa a gente acaba aprendendo muitas coisas. Gente, falávamos, e o Yuri deixou quicando ali aquele caso do Papa, né, em torno do terço do Papa. Né? Exatamente, pode... Resumir rapidinho? Não, fica à vontade para falar sobre resumir bem isso. rápido, então. No início do ano, um emissário do Vaticano teria trazido um terço para o presidente Lula, que estaria preso, e esse emissário do Vaticano teria trazido diretamente do Papa. O Papa teria mandado para o Lula. Eu lembro desse caso. Foi essa notícia. Daí uma agência, a Lupa, ela teria feito um processo de checagem de dados e falou que era falso. Ela julgou, determinou, isto é falso. Logo em seguida, acontece que ela resolveu mudar o status de falso para de olho, uma coisa assim. De olho é um status que significa estamos investigando ainda. Sim. E por que ela fez isso? Porque ela considerou como falsa a notícia porque um site do Vaticano teria falado que não era aquilo que tinha acontecido. Mas daí o site do Vaticano mudou, deletou aquela notícia e botou outra, e aí a Lupa resolveu mudar o status deles. Ou seja, resumindo, a Lupa, para falar que era falsa, ela só se baseou numa notícia de um site do Vaticano, né? Que é uma fonte oficial, sendo que o Vaticano tem outras fontes oficiais também. Ou seja, isso demonstrou que a Lupa teve um processo bastante falho. A gente nunca pode publicar que algo é definitivamente falso porque um órgão oficial falou uma coisa, né? Demonstrou a fragilidade e também demonstrou que eles não seguem uma série de regras que teoricamente eles deviam seguir, porque eles fazem parte de uma associação internacional de checadores de fatos, a INF, alguma coisa assim. E lá no site dessa associação tem uma série de regras éticas que eles deveriam seguir e não seguiram. E isso abriu margem, então, para esse questionamento, né? Devemos, de fato,
digamos assim, achar que eles estão sempre certos, porque eles estão checando fatos. E isso também abre precedente para um outro problema, que é o fato de que, neste ano, o Facebook decidiu que eles vão começar a controlar as notícias falsas na rede social por meio das agências de fact-checking. E eles o Facebook escolheu como parceiros justamente a Lupa e, se não me engano, o Aos Fatos, que é uma outra agência, né? O problema é que se o Aos Fatos continuar com este processo de checagem deles, que é falha, significa que eles vão ter um poder imenso de controlar informações na maior espaço de informações que nós temos hoje em dia, que é o Facebook, e este controle que eles vão fazer pode vir a ser falho novamente. Então é por isso que a gente tem que debater isso, né? A gente tem que debater... Eu não digo assim... É claro que a partir deste fato, alguns sites começaram a criticar as agências como se elas fossem agências fakes, agências falsas. Como eu não sou nem 8 nem 80, como eu falei antes, eu acho que não chegam a ser agências falsas, agências que estão aí para mentir propositadamente. Eu acho que são agências que precisam elas mesmas rever seus próprios processos. E eu acho que a gente tem que ficar de olho nelas também, né? O que tu pensa sobre isso, Matheus? O exemplo é muito bom. Esse debate já vinha crescendo sem tanta maturidade quanto o caso do Terço nos possibilitou, mas os debates políticos, principalmente quando, por exemplo, uma informação falsa, claramente de má fé e que distorcia a informação sobre determinada política pública, recebe o mesmo selo e o mesmo indexador de uma informação cujo número foi errado, mas que o funcionamento da máquina pública quanto àquela política não mudaria. Ou seja, é muito difícil, a conclusão que o meu querido amigo William Boes chegou no TCC dele, inclusive um dos aspectos, é que o fact-checking não deveria ser o produto principal do jornalismo, e sim ser um acessório, porque o fact-checking descontextualizado, ele pode gerar distorções, enfim, o leitor vai olhar ali o site e vai ver Lula, 3 erros, 3 acertos. Henrique Meirelles, 4 acertos, 5 erros. O que isso quer dizer? O que esse placar quer dizer quando, de fato, alguns erros são, e nós, jornalistas, aprendemos a hierarquizar informações, mais relevantes que outros? Então, o uso político disso é muito grave. E o Facebook, como ferramenta de disseminação de notícias encurtadas, né, de informação rápida, acaba sendo mais um impulsionador disso. Eu simplesmente coloco lá, candidato X errou 4 vezes. Não acertou nada, o debate inteiro, o cara não sabia nada, foi debatendo. Aí você vê, ele errou números. Mas o que é o conteúdo, né, principalmente? Justamente. Né? Seria importante que, com certeza, os candidatos fossem melhor informados quanto aos números que eles estão falando, mas também temos que ser justos. Já trabalhei em campanha política e a informação é difícil de se obter no Brasil. É difícil obter informação no Brasil. Então, às vezes o número exato não é tão relevante quanto o funcionamento de determinada política pública. É difícil ainda mais, desculpa, mas é difícil ainda mais quando tu estás assumidamente de um lado, pelo menos assessorando, né, esse lado, né? Isso que tu falaste, acho que a checagem de fatos não pode ser o produto final, tem que ser parte, né? Eu concordo plenamente e a gente já viu os perigos de considerar ele um produto final neste ano, quando, por exemplo, o MBL, por exemplo, ele pegou dados, não lembro qual das duas agências agora, se é o Aos Fatos ou o Lupa, mas pegou dados para julgar que um candidato aí do Brasil à presidência, ele era um mentiroso. Por quê? Porque a agência descobriu alguns problemas e alguns dados que esse candidato trouxe numa entrevista. Tudo bem, é o papel dela. Mas daí tu pega isso e faz um título, né, atacando a pessoa. Então o MBL fez isso e isso demonstrou que não só o MBL, como qualquer grupo com interesses políticos pode usar esses dados para fazer ataques a pessoas, né? Então por isso que eu acho que o jornalismo, ele, claro, tem que usar essas agências de checagem de fatos, mas não adianta fazer um checagem de fatos 100% correto se depois a próxima etapa do jornalismo faz com baixa qualidade, né? Uma publicação dessa. Exato, exatamente. É aí que entra esse fator que para mim é central, que eu trago aqui na abertura do bloco de novo,
que é o do lado das pessoas que, a pretexto de checarem, se aproveitam disso, Sim. né? A gente tem visto isso muito, como tu falaste, na questão da política. Falando em política, e eu gostaria de agradecer ao Lucas Missal, nosso colega de faculdade também, ele é um pesquisador sobre o fact-checking, e ele me esclareceu assim, Carla, tem pouca pesquisa, porque ainda é inicial isso. Mas o Lucas me mandou hoje, olha só, está sendo lançado hoje no Congresso da Abrage, né? Nós temos um projeto aqui, que pode ser bem importante. O Lucas me mostrou aqui o link, o Comprova, Jornalismo Colaborativo contra a Desinformação. O lançamento previsto, então, para 6 de agosto desse ano, né? Nós temos 24 veículos de comunicação trabalhando juntos para lutar contra a desinformação até as eleições presidenciais. Eles dizem aqui relatos diários que ajudam você a entender o que assiste, lê e escuta online. Para quem quiser saber mais, nós temos aqui o site, né, projetoComprova.com.br, projetoComprova.com.br. Eu não sabia, ele me passou hoje. Quanto aí. Poder, né, para esse grupo. Interessante, dizer né? se o que você está olhando. É questionável, né? Já para começar ali. Sim. O que tu pensa sobre isso? Não, tem um satirista romano chamado Juvenal, que ele cunha uma frase clássica do quem vigia os vigilantes, né? Então que é mais ou menos sobre esse debate que a gente entra aqui do dilema ético. Se vigilantes vigiam os vigilantes, vão ter vigilantes que vigiam os vigilantes, vão ter vigilantes que vigiam os vigilantes, então isso sempre vai ser um dilema, a gente sempre vai estar cercado por isso. A questão é a gente ter uma preocupação, e aí já faço um gancho, porque eu acho que vai ser a tua próxima pergunta, com a nossa formação, uma preocupação que forme um jornalista que tenha uma percepção maior do fazer jornalístico e principalmente dos usos políticos disso. Da gravidade que é não hierarquizar as informações. E de poder, tu perceber dimensões de poder. Tu estava brincando aí da iniciativa, nem sei quais são os veículos, que é a ideia, mas toda instituição que carrega em si a legitimidade de dizer o que é certo e o que é errado, e desde grandes emissoras com concessão pública até essas agências carregam em determinados níveis essa legitimidade, passam pelo dilema de quem tem o poder. E o poder cai quando você perde essa legitimidade. Nós vemos tempos de polarização política no Brasil, especificamente pós-eleição de 2014. Tem até um estudo da Esther Solano sobre interações no Facebook que mostra que na jornada de 2013 estava tudo muito congruente, né? Pessoas que eram contra a corrupção e pessoas que eram a favor de movimentos identitários, tudo era muito congruente, até em likes do Facebook era congruente, e pós-eleição de 2014 tudo se separa e começa um processo de polarização muito grande em 2 blocos do Brasil. E esse processo de polarização, ele reforça os usos políticos. Então, é muito grave eu dizer que o Yuri errou 3 vezes e acertou 4 vezes, sem um determinado contexto, sem que isso venha... porque os usos serão políticos. O Yuri citou o MBL, um grupo identificado com a direita política, mas a gente está para citar, inclusive, portais costumeiramente identificados com a esquerda política, Brasil 247, Diário do Centro Mundo, que muitas vezes fazem uso dessas informações também com interesses políticos. Então, ter a percepção da gravidade é muito importante. Interessante que agora, falando sobre isso, 2014, a gente vê assim, 2010, 11, ali as redes sociais começaram a ter uma explosão, né, muito grande no Brasil, e os 140 caracteres e aquele post curto, então, cada vez mais chamando pessoas, e as leituras mais longas, né, cada vez menos. Quando a gente pensa assim, ó, em fact-checking, números, coisas lançadas a esmo, assim, sem contexto. Não é a cara desse momento que nós vivemos, as pessoas buscando cada vez textos mais curtos, tendo preguiça até, né? Eu entendo também, outra correlação que eu faço, né? A questão da formação desse jornalista para notícia, a desvalorização relativa na opinião pública, muitas vezes, né? Desde 2009, quando a gente teve o fim da exigência do diploma para sermos jornalistas. Vocês não veem aí também uma coincidência, digamos, um acerramento das fake news desde esse momento? Coincidiu com o aumento do uso de redes sociais também, o fim da exigência, mas eu vejo correlações aí. Eu não posso falar que teve uma correlação, claro, não tem uma pesquisa que demonstre que o fim do diploma provocou isso, né? A gente tem que cuidar também essas falácias, para não cair numa falácia. Talvez não tenha provocado isso, o fim do diploma talvez não tenha provocado. Não, né? claro, mas... Agora, uma coisa é certa, o fim do diploma demonstrou que
ninguém se preocupou na época com o argumento que a gente usava, nós jornalistas, que é necessário valorizar mais o processo de mediação. O fim do diploma, eu acho que foi simbólico, talvez não tenha efeitos práticos, mas ele foi simbólico para indicar que não existe uma valorização da mediação. E eu acho que grande parte dessa situação que nós temos hoje é por causa do enfraquecimento da mediação. A mediação ela é importante para a construção de diálogos, acredito eu. As redes sociais ela é uma forma de criar comunicação direta sem mediação. As pessoas não precisam de um mediador, né? No início parecia a oitava maravilha do mundo. Não precisamos mais não vamos ter o controle de alguém. Só que o problema da falta de um tipo de mediação para o diálogo da opinião pública é que acontece a polarização, porque ao não ter uma mediação, as pessoas elas fazem com que o espaço de comunicação vire uma arena, e nesta arena quem gritar mais alto e quem jogar mais dados ao seu favor ganha, né? Este que é o papel do mediador, é tentar articular a comunicação, o diálogo, né? Então, voltando, eu até não acredito que tenha tido assim efeitos práticos o fim do diploma. Certamente foi simbólico. Engrossa o caldo, digamos Engrossa assim. o caldo, acho que sim. E eu acho que isso também, aproveitar para falar que o jornalista ele deveria recuperar esse papel que ele tinha de mediação da opinião pública, e eu acho que essa situação demonstra a importância da mediação na construção do diálogo na opinião pública. Mas aí está, né? Como recuperar esse poder de mediação? Acho que justamente os grupos alternativos têm nos mostrado essa tentativa e esse sucesso. Mas aí, gente, o Yuri falou na valorização dessa formação desse mediador, e nós estávamos justamente falando de formação, seria o nosso próximo tópico. Agora temos passado, né, em nível nacional, nos últimos anos, por muitas reformas, muitos ajustes nesse currículo, essa grade cada vez mais afinada com o que nós vivemos hoje, as exigências, né, e as demandas. Como vocês veem essa estrutura curricular, essa formação hoje, né, desse jornalista para saber construir, saber mediar, né, informação? Bom, em primeiro lugar, eu concordo 100% com a preocupação do professor. A gente tem que separar correlação de casualidade, né? Com certeza tem uma correlação entre o diploma e a questão das fake news, que acontecerão ao mesmo tempo, mas não há uma casualidade. Eu acho que a casualidade, inclusive, dos dois fenômenos é a mesma. Crise de 2008, precarização da vida, as pessoas com menos tempo para consumir informações, também a precarização do trabalho como um todo, reforma trabalhista, terceirização. O diploma do jornalismo entra nisso, na precarização do trabalho. Sobre a formação do jornalista, a gente vai citar aqui algumas coisas importantes, e é legal, inclusive, o pessoal saber que no Boca Jornalismo a gente gira membros da equipe para fazer esses cursos. A Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, disponibiliza curso sobre lei de acesso à informação e disponibiliza curso sobre jornalismo de dados. São cursos pagos, não são necessariamente populares os preços, mas são à distância. E no Boca nós fazemos cotizações, etc, para alguns membros. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas outros membros do Boca já fizeram. E isso nos rendeu frutos. Tem uma reportagem inteira bem grande sendo construída agora, que ela é toda baseada em informações que a gente pegou da prefeitura com a LAI. Então traz benefícios para o jornalismo esse tipo de curso, e talvez os currículos devessem abarcar um pouco mais. Fico preocupado só com um aspecto, que quando a gente discute formação, e essa última reforma curricular passou muito por isso do jornalismo. Só, desculpa, Matheus, esclarecendo a LAI. Não, a LAI, porque daí tu falaste, a gente sabe o que é a LAI. Claro, mas é a Lei de Acesso à Informação. Ainda bem que temos uma mediadora, né? O que é a Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação, que é uma legislação brasileira, que se não me engano ela é de 2013. 11, eu acho, não é? 11, eu acho. O projeto é de 2013, aprovado em 2011, é verdade. Isso, ela é de 2011, que aí obriga todo e qualquer órgão, ente da federação a disponibilizar informações com um determinado prazo ali, poderia ser mais curto, mas enfim, tu faz uma solicitação ali e tu recebe as informações que você deseja. Como se bem observa, eu não fiz o curso, né? Mas fico muito preocupado que a gente foca apenas nesses aspectos práticos ou tecnocráticos da formação de jornalista, quando, para mim, o problema motriz disso não é as pessoas não saberem acessar a LAI, o problema maior disso não é as pessoas não terem um maior conhecimento de dados, tudo isso é importante, mas a formação teórica, sociológica do jornalista é muito parca no Brasil. Ela é muito esvaziada. Isso é um problema nacional nos currículos, não de uma universidade ou outra. E quando a gente está falando aqui de checagem, e para mim esse é o ponto central, a gente está falando de checagem.
a pessoa extrair uma informação singular, para ela interpretar essa hierarquização, isso não é mole, isso é muito difícil. Para ela fazer uma hierarquização disso, da relevância disso, ela precisa ter um conhecimento amplo de sociedade, valores universais, se existem valores universais ou não, um debate muito amplo sobre direitos humanos, sobre... Bom, daí a gente vai parar na Revolução Francesa. Tu precisa saber a formação da sociedade ocidental, a formação dos blocos de sociedade, o que é um fato social, o que é uma ação social. Nós precisamos formar mais jornalistas que entendam a sociedade. Porque não tem como tu falar sobre a sociedade se tu não entende dela. E aí, o curso da LA e o curso da Abrage lá, maneiríssimo, tomara que mais gente faça. Só que sem um aporte de compreensão do funcionamento social, vai ser muito difícil tu aplicar essa técnica na prática. Um conhecimento tecnicista, não é? Até o contrário, pior é o jornalista que não tem esses conhecimentos, né? Enfim, de sociedade, de cultura, e aprende essas ferramentas vão potencializar o jornalismo de baixa qualidade. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa formação humana, né? Claro, eu acho que o jornalismo ele devia ter mais do que 4 anos para começar, Sim. Porque a gente teve tantas transformações, tantas novidades nos últimos anos, que para adicionar essas novidades, como tecnologia, tecnologia digital, jornalismo de dados, a gente deveria ter mais tempo para poder continuar com as leituras que nós tínhamos no passado, por exemplo, né? Então, acho que o único caminho aí a se seguir, eu acho que não é muito o curso, mas talvez o aluno. O aluno devia ter a noção crítica disso e ele devia ter a consciência de que ele tem que também correr atrás. Ele tem que ler mais, ele tem que ler livros, né? Então, acho que talvez o papel eu como professor, né? Talvez um dos nossos papéis seria justamente tentar abrir a cabeça deles para essa conscientização, que não dá para se basear só no curso, só em 4 anos. Não dá, de jeito nenhum, né? É complicado, mas a leitura de literatura, por exemplo, né? Estrutura narrativa, as pessoas terem um engrandecimento do seu repertório, isso é muito importante e isso traz uma melhora na interpretação do mundo ao redor. Mas e quem é que pega um livro lá, o impressinho, né, para ler? Difícil. Quem é que pega pelo menos um e-book para ler, né? Fora as disciplinas, é bem comum as pessoas deixarem para depois e no fim da graduação não terem esse repertório, não é mesmo? O que vocês, para encerrar, gente, o Vinícius está me dando ali menos de 5 minutos agora, não é? Para o fim do programa. E os meninos já começam a se encaminhar aqui, alguns comentários, algumas reflexões. O que vocês acham que as pessoas, falamos sobre formação, mas já que quem está nos assistindo, a maioria não é jornalista, né, ou não será, o que vocês têm para dizer para essas pessoas sobre como evitar, digamos assim, cair na fake news, né? Como buscar boas informações, onde buscar. Nós falamos aqui agências como a Lupa, temos a Pública, né? Com a seção ali Truco, Aos Fatos, um outro grupo. Temos muitas páginas, muitos portais, não é? Que as pessoas podem acessar ali pela internet. O que vocês têm para dizer para essas pessoas? Olha, façam isso para fugir, né, da notícia falsa, da incompetência. Busquem conhecimento, né? Também. Não, é importante se informar. As agências aí, elas não são infalíveis, né? O caso do texto, mas são bastante credíveis, mas não são infalíveis. Sempre checar em diferentes ambientes o que você consome de informação e, mais importante, tirar um pouco da esfera pessoal. Assim, nós temos um problema um déficit de informação muito grave no Brasil, um déficit de formação de educação. E então eu acho que assim como a União Europeia tomou recentemente medidas sérias sobre o caso da Cambridge Analytica e da influência do Facebook em eleições, o Brasil tinha que instalar comissões parlamentares, tinha que instalar medidas institucionais mais duras e mais rígidas. Isso não é censura, não. Isso é regulamentação da mentira circulante que tem uso político. Então, as instituições brasileiras tinham que estar mais atentas a esse tipo de coisa. Para além das ações pessoais que, claro, todo mundo pode fazer, buscar melhor a informação, essas agências que tu recomendaste, etc. Então fica aí, Lupa, Aos Fatos e Pública. São 3 agências que foram bem citadas aqui. Yuri? Bem rapidinho, acho que as pessoas elas têm que se preocupar em não serem vetores de fake news, né? Como se faz isso? Tendo o mínimo cuidado antes de compartilhar. Eu acho que o ato de compartilhar uma informação é um ato muito importante e que exige muita responsabilidade. É que hoje em dia é tão fácil, é só fazer um clique que a gente compartilha, né? Então essas informações que as pessoas recebem por WhatsApp, por Facebook, por redes sociais, cuidado antes de compartilhar.
boa parte dessas informações são falsas e são falsas com uma intenção até política por trás, tá? Outra, aprender a pesquisar. As pessoas têm que pesquisar, você tem que ter mais autonomia na pesquisa. Eu acho que o ato de saber pesquisar com eficiência e eficácia é uma coisa que está faltando para muitos, não só para as pessoas em geral, mas para o jornalista, por exemplo. Eu acho que a gente estava falando antes o que um curso tem que ter, né? Eu acho que a gente devia ensinar mais os alunos a pesquisar, a fazer pesquisas, né? Eu escrevo um texto lá para o diário todo mês lá para o site. Um deles era qual é a disciplina mais importante que as escolas deveriam ensinar, né? Foi uma provocação que eu fiz. O que é? A gente tem que ensinar as crianças o quê? Como é que as leis funcionam, a programar, o quê? Tem tanta coisa importante para aprender hoje em dia. Eu botei ali que, para mim, é ensinar a pesquisar, né? As pessoas não sabem usar o Google. O Google, a gente, por exemplo, tem os operadores, que são pequenos códigos que nos auxiliam na pesquisa. Os estudantes de jornalismo não sabem, os jornalistas não sabem, né? Que dirá, então, as pessoas, elas deveriam saber. Então, aprender a pesquisar de forma autônoma e eficiente, né? Pelo menos, agora tu falaste no Google, ali nas ferramentas, quando tu receber uma notícia, uma coisa, nossa, que bomba, joga no Google, né? Exato. Pelo menos para começar, né? Bom, mas agradeço muito a presença de vocês hoje. Acho que estamos falando sobre um assunto que vai estar em voga durante muito tempo. Certeza. Falamos sobre eleições, né? Inclusive o Superior Tribunal Eleitoral, na presidência do Fux, agora está tomando medidas já institucionais contra a fake news. Já é uma preocupação para a eleição de 2018, porque com certeza pode vir a ter resultados, né? É interessante, e deixo mais uma vez para quem está nos acompanhando a dica do Projeto Comprova, que foi enviado aí pelo Lucas Missal, nosso amigo. Obrigada, Lucas. Então, projetocomprova.com.br, aprovado hoje. E o site Boca. Por favor, bocajornalismo.com é santamariense, é legal, acesse ali. Bocajornalismo.com, muito bem, desculpa. Deveria ter enfatizado primeiro não tem antes do... Por favor, acesse o Boca. E alunos da Unifra, pessoal da comunidade de jornalismo interessado em conhecer o Boca, entre em contato com a gente. A equipe está sempre aberta também para receber novas pessoas. Então, estamos abertos. Tá certo, muito obrigada. E o Mídia em Cheque de hoje fica por aqui. Hoje o tema girou em torno da checagem de fatos, né? Isso porque, claro, quem noticia algo não é dono da verdade. E o que esse jornalista ou empresa disser pode e muitas vezes deve ser checado. A questão que nós trouxemos aqui hoje foi justamente onde e como obter uma boa checagem de fatos, uma boa informação, né? Afinal de contas, para quem é o consumidor final. O programa tem produção dos acadêmicos de jornalismo da UFN e é apresentado por professores do curso, sempre com as atualidades, desafios e dilemas da mídia. Obrigada então mais uma vez e o programa volta na semana que vem. Até lá!